Falando do diâmetro aerodinâmico das partículas, né? A gente tem que também dar um balizador para vocês com relação a isso aí, para quem às vezes não tem essa informação. Para a fração inalável, né, a gente considera todas aquelas partículas cujo diâmetro aerodinâmico ele é inferior a 100 micrômetros, né? Enquanto que para a fração torácica, a gente considera toda aquelas partículas com diâmetro aerodinâmico menor do que 25 micrômetros. E as partículas, né, que estão com seu diâmetro aerodinâmico menor do que 10 micrômetros, essas são classificadas, então, na fração respirável, né? Então, fração respirável, partículas com diâmetro aerodinâmico menor do que 10 micrômetros. Partículas classificadas na fração torácica, são aquelas partículas com diâmetro aerodinâmico menor do que 25 micrômetros. E partículas classificadas como inaláveis são aquelas com diâmetro aerodinâmico menor do que 100 micrômetros, né? Então, essa é vamos dizer assim, a melhor maneira da gente definir o que seria essas frações granulométricas, né? E o detalhe, a fração torácica é aquela que já fica, né, retida no pulmão da pessoa, podendo chegar até os seus alvéolos. Nossa, difícil, hein? E já a fração respirável menor do que 10 micrômetros é aquela que atinge sobremaneira os alvéolos, né? Então já é uma granulometria, digamos assim, extremamente comum de alcançar os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa, né? Entra o oxigênio e sai o CO2, tá certo? Então daí a importância da gente saber sobre essa classificação e ter o domínio dela, ok? E aqui a gente mostra, né, um IOM explodido, né? Então seria o amostrador propriamente dito, né, com aqui o seu clipe que vai prender, né, ali próximo à área respiratória, a zona respiratória do paradigma avaliado, do trabalhador, né? E aqui dentro vai todo esse cassete com o suporte para o filtro, né? Tem aqui o anelzinho de borracha, né? Que vai para poder impedir vazamentos, fazer a vedação, também outros que vão vedando as outras partes até o fechamento. E aqui seria uma foto do amostrador já, vamos dizer assim, completamente montado para ser instalado no trabalhador, né? Que seria essa foto aqui. Aqui a gente teria próximo à zona respiratória do trabalhador, né, um cassete IOM montado. Aqui nós temos o cassete plástico de IOM, né, conforme vem do laboratório, só que ele vem com um filtro aqui dentro, tá certo? De 25 milímetros, né, de diâmetro. E esse amostrador, ele vai ser instalado aqui dentro, né? Esse cassete, melhor dizendo, vai ser instalado aqui dentro do amostrador, para se prender no trabalhador. Finalizou a coleta, esse cassete vem para esse porta-cassete, que protege, e volta para o laboratório para a análise. Então,
esse vermelho aqui é o porta-cassete, ele vem assim do laboratório, a gente retira o cassete do porta-cassete, instala no amostrador, coloca no trabalhador. Terminou a amostragem, tiramos, né, o amostrador do trabalhador, desmonta-se aqui, pega o cassete, coloca no porta-cassete vedando e encaminha para o laboratório, ok? E esse amostrador IOM, ele normalmente, né, para se utilizar uma vazão de 2 litros por minuto, né? E coleta as partículas até 100 micrômetros. E aí o que acontece? Ele vai simular exatamente, né, aquilo que acontece no ambiente, ele vai coletar aquilo que seria inalado pelo nariz e boca do trabalhador, né, que são as partículas com aerodinâmico menor do que 100 micrômetros, tá certo? Porque partículas maiores já fica muito difícil de serem conduzidas até o trato respiratório, né? Já ficaria mais difícil você respirar, né? Você não vai respirar vamos dizer assim, um cascalho, né? Então a ideia é essa, ele vai coletar, né, vai simular exatamente aquilo que normalmente o trabalhador estaria, né, vamos dizer assim, aspirando pelo nariz e a boca. E o amostrador IOM, ele traz um grande diferencial, né? O amostrador, ele vem do laboratório pesado junto com o filtro. E quando ele retorna para o laboratório, é a mesma coisa, tá certo? Dessa forma, ele permite que você não perca nenhum material que esteja ali dentro dele. É diferente de quando a gente faz uma amostragem utilizando um cassete de 37 milímetros com um filtro, por exemplo, de PVC ou de éster de celulose, que o que vai ser pesado lá no laboratório é aquela película, que normalmente, né, não pode nem colocar a mão, é pego com pinças, né, com todo cuidado para levar para a análise, né? E aquele material que eventualmente saturou e caiu dentro do cassete de 37 milímetros, ele é perdido. Já no IOM de 25 milímetros, né, o cassete IOM, você não tem essa perda. Ocorreu alguma saturação que seja ali, não tem problema. O laboratório vai pesar o amostrador junto com o filtro, né? Então, o cassete, melhor dizendo, junto com o filtro. Então, você não tem perda, né? Então, esse é um grande diferencial do amostrador IOM. E, na sequência, esse cassete ele pode ser limpo, preenchido com um novo filtro e reutilizado. Então, é bastante econômico, digamos assim, e ele pode ser reutilizado várias vezes, né? Aqui nós temos um separador de partículas de alumínio, né? O tradicional ciclone, né? À esquerda nós temos uma câmera de calibração para o ciclone de alumínio. Essa câmera, ela é introduzida aqui nessa parte. Na ponta aqui internamente existe um anel de borracha que faz a vedação quando encaixa aqui, né? E a entrada de ar que se dá aqui pelo ciclone, né, pelo separador de partículas de alumínio, essa entrada de ar vai permanecer e a mangueira que vem da bomba é presa aqui, né, nessa parte, e é onde então é feita a calibração, né, usando o ciclone com essa câmera. Ela dá essa segurança, você não fica dependendo, por exemplo, de jarra de calibração, tá certo? E aqui está um esquema de montagem, né? O ar, ele vai fluir nesse sentido, entrando por esse orifício, né?
dentro aqui do ciclone, na medida que faz o movimento, vamos dizer assim, o contaminante, né, o ar contaminado com a substância que a gente, com o particulado que a gente quer coletar, né, com a pressão ele vai subir, tá certo? Quando ele está subindo, existe a classificação por tamanho. As partículas com maior diâmetro, elas vão descer e permanecer aqui nessa tampa vermelha, que ao final da amostragem ela é retirada, e esse material que porventura foi retido aqui é descartado, né? Obviamente que depois da amostragem todo o separador de partículas, esse recipiente, né, tudo tem que ser higienizado. Mas aí, na sequência, o ar entrando por aqui, ele vai ter esse movimento, né, formando ali tipo um vórtice, que vai subindo, passa pelo cassete, que está aqui com o filtro, que vai reter, né, que vai reter aqui o contaminante que a gente deseja mostrar, e o ar vai sair aqui pela outra extremidade, né, indo para a bomba que o está, vamos dizer assim, fazendo a sua sucção, né, que está succionando, ok? Então, é assim que funciona o ciclone de alumínio, né? Ele faz a separação das partículas pela granulometria. Então, quando que a gente usa o ciclone de alumínio? Quando deseja-se fazer a amostragem de partículas na fração respirável, né? Ele vai eliminar aqui as frações mais grosseiras e vai ficar retido aqui no filtro simplesmente aquilo que poderia chegar aos alvéolos pulmonares. E aqui tem uma foto em detalhe do ciclone, né? Então aqui é o orifício de entrada, né, de onde o ar entra. Ele tem um aspecto um pouco tangencial, né? O ar entra de uma forma meio já que permite a formação do vórtice subindo, né? E esse vórtice é que vai fazer a classificação granulométrica. O anel de borracha tem a finalidade de fazer uma vedação perfeita no cassete, né, que é inserido aqui, né? Então o cassete ele ocupa toda essa área, né, aqui do ciclone, tendo esse anel de borracha para vedação. Aqui é o separador de partículas de alumínio, né, justamente montado no suporte para cassete. Então tem aqui o cassete colocado no suporte junto com o separador de partículas de alumínio, né, o ciclone de alumínio. Observe que essa foto ela é bem interessante, que o orifício por onde entra o ar, ele está, vamos dizer assim, se você admitir que esse suporte é fixado no trabalhador dessa forma, justamente ele está com a face aqui onde entra o ar, justamente para a parte livre, né? Vamos dizer assim, voltado para o ambiente. Nós já soubemos de situações onde quem foi fazer a amostragem no campo, utilizando o ciclone de alumínio, ao colocar o ciclone com o cassete, né, aqui no suporte, colocou com essa abertura voltada para a roupa ali, o peito do paradigma que seria avaliado, tá certo? Isso implica em que uma dificuldade muito grande para o ar chegar.
Então, esse orifício ele tem que ter voltado para o ambiente aberto. Ele não pode ficar encostado, né, na vestimenta do trabalhador, tá certo? Existe aqui, né, onde está aqui a seta, né, do mouse, justamente uma pequena abertura nesse suporte para cassete, que o ciclone de alumínio, né, ele tem vamos dizer assim, uma pequena protuberância que vai encaixar ali. Então isso seria a montagem correta. Fazendo dessa forma, essa pequena protuberância do ciclone de alumínio, encaixando aqui nessa pequena abertura que tem no suporte para cassete, o ponto por onde o ar entra no ciclone fica voltado para o ambiente, né? Impede que ocorra esse erro de colocar esse orifício voltado, né, para a vestimenta do trabalhador, né, do paradigma que vai ser avaliado. Então, tudo isso são cuidados que a gente recomenda para quem está nos assistindo, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, né, na higiene ocupacional, que estão fazendo as amostragens pela primeira vez, para não incorrer nesse erro que, infelizmente, ele não deixa de ser bastante comum, tá? Acontece, a gente vê falar aí que já aconteceu várias vezes, né? Tá certo? Então a gente está sempre orientando todos que trabalham com a gente, nossa equipe, tudo, para não cometer esse absurdo, né? Tá ok? E aqui mostra, né, justamente, novamente, como é que funciona. Observa que aqui está bem visível essa pequena protuberância que vai ser fixada, né, que vai encaixar lá no suporte para cassete. E aqui a gente não vê a abertura, né, que tem no ciclone para entrar o ar, justamente porque ele está para o outro lado, né? Tá certo? Então aqui seria como se pudéssemos dizer assim, o lado do fundo, né? A parte do ciclone que fica voltada para a vestimenta do trabalhador, onde essa pequena protuberância encaixa justamente nesse ponto aqui do suporte para cassete, ok? Então está aqui aquele mesmo esquema, onde nós temos o filtro, o suporte do filtro, o cassete, né, que tem a saída do fluxo que vai para a bomba que está succionando. Aqui nós temos outras formas, né, de cassete, e aí tem um detalhe interessante, né? Esses ciclones de plástico, né, que seria o GS1, o GS3, eles têm uma peculiaridade que é justamente a composição deles é de um plástico que não permite a formação de energia eletrostática, né? Então, quando você pega um determinado ambiente que você vai amostrar, que de repente é um ambiente classificado, às vezes o ciclone de alumínio ele pode não ser o mais indicado, porque ele pode gerar, né, uma energia eletrostática. E o que acontece? Dependendo, a gente já mencionou já nesse nosso vídeo um pouco atrás, é que muitas partículas elas vão aderir, né, à membrana que esteja executando, né, ali a filtragem, por vamos dizer assim, uma atração eletrostática, né, atração iônica, né, de íons. E aí o que acontece? Se eu permito se eu tenho uma substância que pode facilitar a existência, né, da ionizar aquela situação, então eu posso ter ali um problema também na minha amostragem.
Já esse ciclone, ele traz essa facilidade. O GS1, ele é um ciclone que poderia se dizer que daria para substituir o ciclone de nylon, né, da Dor Oliver, né, que seria o original, né? Hoje já tem outros fabricantes, mas que seria o original do ciclone de nylon, que trabalha com 1,7 litros por minuto, né? Já esse aqui, ele trabalha o GS1 de 1,7 a 2 litros por minuto, e tem essa característica. E aqui na sua base tem um recipiente que coleta todas aquelas partículas com diâmetro maior que foram selecionadas, né, e vem para cá para serem descartadas, ok? Agora, o GS3, ele já tem uma característica de trabalhar com vazões maiores, né? E é muito, vamos dizer assim, recomendado para avaliação de sírica, e já trabalha com 2,7 litros por minuto. Então, é uma vazão maior, para que tem determinadas situações que você pode ter uma área classificada e também a necessidade de fazer uma coleta com uma vazão maior por algum motivo. Então, esse ciclone vai atender a essa situação. Então, observem, nós temos uma quantidade muito grande de agentes químicos que, para serem amostrados, para serem quantificados no ambiente, nós temos que usar tubos. Existem tubos de diversas medidas, existem tubos das mais diversas composições, que são justamente adequados para avaliar gases e vapores. Para o material particulado, nós temos ciclone de nylon, nós temos o BGI, que tudo isso nós ainda vamos mostrar para frente, nós temos o ciclone de plástico, nós temos o ciclone de alumínio. O ciclone de alumínio trabalha com 2,5 litros por minuto, né? O ciclone de nylon trabalha com 1,7 litros por minuto. O GS1 trabalha de 1,7 a 2 litros por minuto. O GS3 com 2,7 litros por minuto. Ou seja, em função de cada metodologia que eu estou utilizando, eu tenho que ver qual o acessório necessário que eu vou lançar a mão para poder fazer uma amostragem que vai ser representativa, que vai permitir, né, que aquele agente de risco, aquele contaminante presente, ele seja adequadamente, vamos dizer assim, captado, né, pela amostragem, e que vai ser fidedigno a sua concentração no ambiente de trabalho, que a gente vai conseguir um resultado que realmente a gente possa assinar embaixo, né, verdadeiramente. Então, é importante isso, e a gente ainda vai ver para frente uma infinidade de coisas. Hoje nós vamos nesse vídeo, melhor dizendo, né, nós vamos tratar só da amostragem ativa, né? Então, a parte de membranas, metodologias de laboratório e demais acessórios, nós vamos tratar num outro vídeo. Hoje nós vamos nos ater, né, nesse vídeo, melhor dizendo, nós vamos nos ater à amostragem ativa. E o vídeo já está ficando um bocado grande, então por isso que a gente vai partindo e completando essas informações quando a gente estiver falando desses filtros, né, filtros de membrana, PVC, né, filtros de éster de celulose e outros, tá? Fibra de vidro, quartzo e vai, né, são muitos. E os demais acessórios que a gente tem para cada situação, né, para cada tipo de agente. Nós já falamos aqui hoje daqueles agentes que são fortemente reativos, que demandam cuidados, que não pode nem ter contato com a luz. Então, a parte de amostragem de agentes químicos, a importância do que a gente está trazendo aqui de informação é que o profissional que esteja querendo aprender e trabalhar fazendo amostragem de agentes químicos passa a ter essa noção, né, do que lançar a mão, do que é necessário
para que possa ir para o campo e fazer um trabalho de qualidade.